Seminário de História, segundo bimestre, tema Brasil República, especificamente os governos de Prudente de Moraes, Campos Salles e a política dos governadores. Prudente José de Moraes Barros participou da primeira campanha pela instauração da República no país. Prudente de Moraes foi defensor da abolição da escravidão, da liberdade de consciência e cultos religiosos, do casamento civil e da descentralização da administração pública com a proposta de adoção do federalismo. Governou de 1894 e 1898, sucedendo o Marechal Floriano Peixoto, sendo assim o primeiro presidente civil e o primeiro presidente paulista sendo eleito pelo voto direto, por não haver concorrência. Já entrou na presidência com uma situação difícil econômica com os produtores de café e a revolta federalista, sendo apartada com a assinatura de um acordo de paz e os revoltosos anistiados. Enquanto Prudente esteve no governo, a pretensão de retorno dos militares ganhou força, principalmente após a morte de Floriano Peixoto, anterior presidente. Em junho de 1895, durante o enterro de Floriano Peixoto, cerca de 30 mil pessoas seguiram o cortejo fúnebre gritando: "Viva Floriano, morra Prudente!". Em 1896, Prudente passou por outro problema na produção cafeica. Cerca de 8 milhões de sacas de café estavam paradas nos portos sem destino, devido ao crescimento da produção. Consequentemente, os preços das sacas haviam caído consideravelmente, criando uma crise econômica. Em busca de uma solução, o governo conseguiu um empréstimo de 7,5 milhões de libras do Banco Rothschild, em Londres. Tal decisão resolveu a crise no país, mas aumentou a dívida externa. Prudente de Moraes também enfrentou uma situação de tensão no país que ocorreu nos anos de 1896 e 1897, no Nordeste, e ficou conhecida como a Guerra dos Canudos. Durante a guerra, Prudente se afastou do cargo por questões de saúde. A Guerra dos Canudos foi um movimento que expressou a decadência econômica da região. A ala florestiana usou esta tensão para tentar derrubar o governo. Com o adoecimento de Prudente, os militares ligados a Floriano aproveitaram seu vice, Manuel Vitoriano, que era ligado aos militares, para impedir o retorno de Prudente. No final do conflito, Prudente conseguiu voltar ao poder e organizou uma cerimônia de recepção àqueles que lutaram em Canudos. Durante a solenidade, o soldado Marcelino Bispo tentou executar um atentado contra a vida do presidente. Temendo um golpe político, militar, Prudente de Moraes declarou estado de sítio. Aqui nos slides nós temos o significado de estado de sítio. Volta uma fezinha. Estado de sítio é um instrumento burocrático e político em que o chefe de Estado, que no Brasil é o presidente da República, suspende por um período temporário a atuação dos poderes legislativos e judiciário. Voltando aqui, ele também promoveu uma intensa perseguição policial contra os que foram considerados contrários ao seu governo. Economicamente, o governo de Prudente de Moraes procurou desligar-se das dívidas adquiridas com a política do enxilhamento, por meio da captação de recursos estrangeiros. Em 15 de novembro de 1898, terminou o mandato presidencial de Prudente de Moraes. Então, indo para o governo de Campos Salles. Campos Salles foi o quarto presidente do Brasil. Ele era fazendeiro paulista e representava a elite cafeeira de São Paulo.
A principal preocupação no governo de Campos Salles foi a situação financeira do país, com a inflação graças a dívidas externas e públicas por conta dos gastos com lutas militares durante as últimas presidências, além da queda do preço do café no mercado internacional. Procurando uma solução, Campos Salles viajou para Londres para negociar novamente com o Banco de Rothschild para um novo acordo na dívida brasileira. Um acordo chamado Funding Loan, onde o Brasil receberia um grande empréstimo de 10 milhões de libras, pagáveis em 10 anos, para consolidar a dívida. Seria estabelecido maior prazo para o pagamento da dívida externa brasileira e o governo brasileiro entregava como garantia as rendas de alfândegas de diversos portos da Central do Brasil e do Serviço de Água do Rio de Janeiro. Óbvio que tal acordo, claramente, seria desfavorável para o governo. Além disso, os banqueiros ingleses impuseram Os banqueiros ingleses impuseram um amplo programa de estabilização financeira ao governo brasileiro, onde houve um estrangulamento da indústria nacional, favorecendo as oligarquias agrárias, que eram de São Paulo, e a contenção drástica das despesas, com aumento de impostos e abandono das obras públicas. Bom, a política anti-inflacionária posta em prática pelo ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, caracterizou-se pela retirada de circulação e queima de grande quantidade de moeda, o corte drástico das despesas do governo, com o cancelamento de obras públicas e dispensa de funcionários. Ao mesmo tempo, foram criados novos impostos e aumentados os já existentes. A política adotada saneou as finanças brasileiras, mas afetou a indústria e o comércio, e dificultou a vida das camadas pobres e da classe média urbana do país. Claramente, essas implantações causaram grande impopularidade ao governo, então foi necessário o fortalecimento do apoio no legislativo. E no governo de Campos Salles também houve a política dos governadores, que teve um acordo entre as elites de diversos estados, tais como São Paulo e Minas Gerais. No final de seu mandato, o problema financeiro já estava contido, mas o preço altíssimo, ou seja, as obras sociais estavam paralisadas, os empreendimentos bancários e indústrias estavam caminhando à falência e a parcela da população vivia em estado de miséria. Bom, política dos governadores. A política dos governadores foi um sistema político idealizado por Campos Salles. Consistia na troca de favores entre o presidente e os governadores. O acordo funcionava da seguinte forma: os governadores não faziam oposição ao governo federal. Assim, nas eleições, usavam vários recursos para eleger deputados e senadores que iriam dar apoio ao presidente. Como na época existiam muitos coronéis e eles integravam a elite econômica, eram eles em que elegiam os deputados e os senadores. Assim, eles garantiam. Como o voto nos primeiros anos da República era aberto, os coronéis possuíam grande autonomia sobre as votações, gerando fraudes, pressão eleitoral, práticas de repreensão e do voto cabresto. Bom, o voto de cabresto era um sistema de controle de poder através do abuso da autoridade. Então, o coronel controlava seus eleitores através de capangas, além da compra de votos, eleitores fantasmas, trocas de favores e uso da violência. O governo federal, ele precisava estabelecer, assim, um mecanismo de composição política que atraísse o apoio coronelista. Como apoio entre o governo federal de sustentar as oligarquias estaduais em troca de apoio dos deputados eleitos. No governo de Campos Salles, criou-se a Comissão Verificadora de Poderes. Ela analisava a vida dos eleitos, na verdade, que visava impedir a posse de eleitos pela oposição, ou seja, utilizando acusações até mesmo falsas para não eleger tal pessoa. Com o governo não intervindo, assim ele garantia a perpetuação das oligarquias no poder. Porém, isso funcionava com os estados menos poderosos. Já a oligarquia mineira, com grande importância econômica e potencial eleitoral,
Criou-se, assim, uma aliança dos paulistas e dos mineiros, já que Campos Salles era paulista, ele trouxe essa aliança com os mineiros, chamada política café com leite, assim trazendo interesses iguais para esses estados. E a representação do voto de cabeça, fim.